E aí, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. E nesse episódio do Blue Fire Podcast, nós gostaríamos de compartilhar uma situação bem comum na vida do homem e da mulher de Deus, mas que poucas pessoas falam sobre ela. Geralmente acaba sendo um assunto na mesa de discipulado, na conversa íntima entre amigos, mas que essa semana eu tive um pouco dessa experiência aqui sentado aqui no meu devocional matinal e eu gostaria de trazer um pouco sobre esse assunto, eu gostaria de trazer um pouco desse assunto para a gente falar nesse episódio. O nome desse sentimento é a saudade do deserto. Não, a gente não tá maluco. Pode ser que você já tenha pensado, tipo, cara, eles enlouqueceram, mas tenha certeza que essa situação existe e ela é mais comum do que você pode imaginar. Vamos lá, vamos explicar. Geralmente, a gente associa ao deserto ao lugar de provação, de castigo, um tempo onde o que a gente mais espera é o final, né? Realmente essa condição e realidade ela existe, né? Por mais que a gente não goste dela. E na maioria das vezes isso acontece porque a gente está no deserto, mas nós estamos do jeito errado. Muitas vezes sozinhos, independentes, autossuficientes. E essas situações são mesmo a pior forma de você passar pelo deserto. Se você de alguma maneira estiver no deserto ou passou por algum deserto recentemente, se você passou debaixo dessa condição de solidão, de independência ou de autossuficiência, que é fruto de um orgulho, você passou pelo deserto da pior forma possível. Mas o que eu quero falar é de uma outra forma. É a forma que você passa pelo deserto do jeito correto. É quando você passa por ele acompanhado pelo Senhor. Você não está sozinho, você tem companhia, você não é autossuficiente, você é dependente dele. E aí, nesse lugar onde até acontece um tipo de solidão humana, mas você não tem solidão espiritual, é um período na sua vida que você olha para os lados e você não enxerga as coisas naturalmente, mas espiritualmente consegue enxergar a tenda do encontro, de noite consegue ver a coluna de fogo, a nuvem de glória durante o dia, às vezes é convidado para subir o monte em chamas. Esse eu diria que é uma das grandes experiências que um homem e uma mulher de Deus tem quando ele passa pelo deserto, e também é uma das maiores contradições da vida com Deus. Porque quando a gente olha para isso de forma natural, o lugar de sequidão, o lugar de ausência, a gente acaba encontrando abundância, cara. E essa abundância, ela não é natural. É uma abundância espiritual que o homem que não nasceu de novo, ele não consegue compreender. Mas na medida que a gente avança no conhecimento, na revelação de Deus, tem momentos da vida que a realidade natural, ela já não possui, tipo, ela não tem o mesmo peso que antes. E a gente acaba procurando algo maior, e é esse algo maior que por vezes não cabe no seu dia a dia, na nossa realidade cronometrada, é que você acaba sentindo essa saudade do deserto. E é justamente esse sentimento que eu gostaria de compartilhar com você e falar sobre como lidar com ele nesse episódio. Para isso, eu gostaria de trazer um texto que está no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou lhe falar com carinho, vou lhe falar de amor. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Açor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, e seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia farei em favor deles um acordo com os animais do campo, com as aves dos céus e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra, e a terra responderá ao cereal e ao vinho e ao azeite. E eles responderão a Jezreel.
Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àquele chamado, não meu povo, você é meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Cara, esse texto ele é maravilhoso e eu acho ele muito top porque ele mostra um pouco dessa contradição, porque o Senhor ele fala, eu vou chamar você para o deserto. E esse deserto, ele é um lugar de ausência. Ele é um lugar, tipo, que tudo ao redor, né? Se você pegar uma imagem aí, tiver uma imagem de uma área desértica, ou se você tiver uma imagem mental disso, você vai ver que, tipo assim, cara, no deserto não tem nada. Só areia, só, tipo, cara, pouquíssimas coisas. E esse lugar de ausência, esse lugar de carência, de necessidade, ele faz com que a sua postura naquele ambiente, ela seja uma postura diferente. Seja um lugar onde você valoriza o que é importante, porque quando você está passando por uma zona de deserto, o seu objetivo naquele lugar é sobreviver. Né? O deserto ele é um lugar de sobrevivência. Você não vai ver desperdício no deserto. Você vai ver um contexto onde a pessoa ela olha para aquele ambiente e ela tenta aproveitar ao máximo todos os recursos que ela tem. Isso acontece tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista espiritual. E essa carência que te levou a esse modo de valorização do que é importante, ele faz com que você tenha um foco claro. E esse foco claro, essa clareza daquilo que é necessário, daquilo que você precisa, faz com que você consiga sobreviver naquele ambiente. E aí, dependendo da forma como você se porta nele, você vai ter o encontro daquilo que a gente chama da alegria do deserto, que é o grande paradoxo, né? O grande paradigma cristão. É você estar passando, né? Como diz aquele louvor bem famoso que as pessoas costumam cantar, estou passando pela prova dando glória a Deus. Esse lugar, esse paradoxo de você ter a revelação de Deus na necessidade, a revelação de quem Deus é do ponto de vista de provisão, a revelação de quem você é para Ele naquele ambiente, a revelação das suas fraquezas, a revelação daquilo que você tem de valor, todo esse escopo, todo esse projeto dentro do ambiente do deserto, ele faz com que você tenha espiritualmente um prazer, mas do ponto de vista natural, você odeia aquele lugar. Porque o homem natural, a nossa carne, ela odeia esse lugar de ausência. Ela odeia esse lugar de ser levada para um ambiente onde ela não tem o controle, onde ela depende exclusivamente do Senhor, onde ela busca algo que, tipo, de certa maneira, você não vai conseguir compartilhar, porque a revelação que um homem e uma mulher têm no deserto, só ele pode ter, né? E eu acho que esse é o grande desafio, né, do ser humano, porque, cara, as experiências que você e eu temos com Deus, elas não são compartilháveis no sentido de intensidade. Eu posso me esforçar ao máximo para tentar descrever com todos os detalhes aquilo que o Senhor revelou para mim, ou tem se revelado para mim. A Samara pode fazer isso, o nosso pastor pode fazer isso, grandes homens de Deus podem fazer isso. As pessoas podem se esforçar para compartilhar essa revelação de Deus, mas não existe como você fazer isso. É só experimentando isso. E o seu homem natural, ele não gosta disso, porque nós gostamos de coisas palpáveis, coisas que as pessoas possam ver, coisas que elas possam de alguma maneira atribuir para nós um valor, e esse lugar de deserto não existe isso. E isso é um desafio para a gente, porque quando nós estamos nesse lugar de deserto, nós vivemos essa luta interior, né? E essa luta interior, ela leva a gente a duas situações, né? Ou a gente vai de forma voluntária, né? Tipo, sendo atraído pelo deserto, nós iremos voluntariamente nos conduzir ao deserto, ou o que vai acontecer é que na medida que você resista ao deserto, e você resista a esse lugar de revelação, de encontro, de foco no Senhor, o que vai acontecer é que, invariavelmente, o Senhor vai te chamar para esse lugar. E aí eu acho que esse ponto ele é muito importante, porque se você foi chamado, né, para o lugar do deserto, não tenha medo do deserto.
né? Tipo, você não pode ter medo do deserto, você não pode ter receio do deserto. E eu falo isso assim, tipo, com temor, porque na carne, a minha carne, ela, tipo, também não curte. A minha carne, ela não gosta de passar necessidade. A minha carne, ela não gosta de lidar com circunstâncias adversas. Só que ao mesmo tempo, eu preciso, como um irmão mais velho, como um homem que, de certa maneira, tem procurado seguir o Senhor, eu preciso te impulsionar a te encorajar. Eu preciso te encorajar a não ter medo do deserto. O deserto é o lugar onde você vai encontrar, tipo, restauração de relacionamento. No próprio texto que nós lemos de Oséias, ele fala disso. No deserto você vai encontrar purificação, porque você vai tirar tudo aquilo que não tem valor. No deserto você vai encontrar paz. Quando você. É muito louco isso, porque se você pegar a imagem de Israel no deserto, você vai ver que quando eles estavam no escuro, eles tinham a luz da coluna de fogo. Quando eles estavam no sol ardente, eles tinham o conforto da nuvem de glória. Sabe, tipo assim, cara, no deserto você encontra coisas boas. Você precisa estar com seus olhos abertos para isso. No deserto você passa a ter uma visão de eternidade, porque a ausência de coisas naturais, a ausência dessas coisas que de certa maneira agradam a nossa alma, fazem com que a gente seja satisfeito com pouca coisa, isso faz com que a gente tenha uma resposta espiritual diferenciada. E essa resposta ela aponta para a eternidade. Essa resposta de revelação no deserto, ela aponta para aquilo que é eterno. E esse lugar de eternidade, ele faz com que você tenha a revelação real da sua identidade. Eu acho que esses elementos que nós encontramos no deserto, eles servem para que nós possamos de alguma maneira, tipo, olhar para ele e falar assim, cara, tipo assim, mano, é o lugar que eu deveria estar, sabe? Tipo, e quando você tá numa vida tecnicamente tranquila, né? Tipo, eu queria te dizer assim, mano, não não se ache maluco por sentir falta disso, sabe? Tipo, eu eu te entendo, cara. E por te entender, e é exatamente aqui que eu quero chegar, por te entender, eu quero te dizer o seguinte, cara, se você tem carência de algo espiritualmente valioso, se você deseja mais de Deus, se você tem fome, se você tem sede, você olha ao seu redor, cara, tá tudo bem, sabe? Tipo assim, mano, suas contas estão pagas, sua família tá bem, os seus projetos estão fluindo, sua saúde tá de boa, sua mente tá tranquila, e você olha e você fala assim, cara, o que que tá acontecendo? Porque mesmo com tudo isso, parece que existe algo dentro de mim que tá insatisfeito, existe algo que tá faltando. Esse algo que está faltando é o deserto. É o lugar onde você só tem uma visão, onde você só consegue enxergar uma coisa. E se você está sentindo isso, eu quero te impulsionar, cara, a criar um ambiente de deserto. Isso é muito louco, mano, porque você pode criar um ambiente de deserto mesmo não estando no deserto. E essa é a natureza do jejum. É o lugar onde você se coloca em fraqueza, é o lugar onde você se coloca em necessidade, é o lugar onde você se coloca em morte, sabe? Então você fala assim, cara, eu vou jejuar, eu vou me abster, eu vou sair do ambiente, eu vou criar uma necessidade de fraqueza no meu corpo, eu vou deixar de comer durante um período, eu vou ficar alguns dias sem comer, porque eu quero ver a revelação do Senhor no meu corpo, eu quero ver a revelação do Senhor na minha mente, eu vou deixar de me alimentar das coisas naturais, eu vou deixar de consumir determinado entretenimento, determinada informação, eu vou buscar criar esse ambiente de deserto para que eu possa ouvir apenas o Senhor. Se você está sentindo essa necessidade, se você está sendo atraído por esse desejo, cara, o meu incentivo para você é vá para o deserto. Vá para o deserto, crie o ambiente de deserto.
Agora você pode falar assim, ah, Lúcio, mas eu já estou no deserto. Cara, eu estou num lugar, tipo assim, cara, aqui eu tô vivendo isso, e só que, cara, tipo, a minha carne grita por isso. Tipo, eu quero sair desse lugar, eu quero voltar a comer carnes gordas, eu quero voltar. Eu falo isso dando um exemplo de um alimento que na Bíblia é falado com prazer. Né? Eu, particularmente falando, nem curto muito carne gorda, eu curto pizza, cara, eu curto queijo, né? E quando eu tô de jejum, eu falo assim, cara, eu quero voltar a comer, só que, meu, se você tá num ambiente de escassez, porque você está passando por uma necessidade, se você está passando por um momento onde você olha para os lados e você se vê sozinho, por mais que tenha pessoas do seu lado, mas você fala assim, cara, eu tô no deserto. Esse momento, cara, tipo, meu conselho para você cara, tipo, dobra os seus joelhos. Cara, cria um lugar de dependência. Cria um lugar onde você consegue acessar o coração de Deus. Cria um lugar de satisfação nele. Sabe, busca mais profundo. Se você já está na escassez natural, busca o lugar de abundância espiritual. Faça do deserto um lugar de abundância. Mas não deixe essa oportunidade passar. Não passe pelo deserto como aquele que vai ficar pelo deserto, como aquele que vai deixar lá as suas coisas. Cara, passa pelo deserto dando glória a Deus, como diz o louvor, mas passe pelo deserto encontrando a glória de Deus. E quando você passar pelo deserto, eu tenho certeza absoluta que daqui a algum tempo você vai sentir saudade do que você encontrou nesse lugar. E essa saudade daquilo que você encontrou nesse lugar, você vai ter necessidade de voltar para esses lugares. E aí, para isso, eu te aconselho a seguir o conselho que eu dei anteriormente, que é, cara, crie ambientes de deserto. Se você for um homem ou uma mulher de Deus que consegue se habituar a esse ambiente de deserto, a criar esse lugar de foco no Senhor, de glória de Deus, você vai ser um homem que vai conseguir andar aqui na terra e falar como o apóstolo Paulo disse em Filipenses, né, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amados, se você conseguir encontrar a alegria do deserto, eu diria para você que você vai ser um homem imparável. Real, cara, porque quando você encontra a alegria no deserto, você tem a possibilidade de encontrar o Senhor em todas as coisas. E aí eu tenho certeza absoluta que um dia você vai sentir saudade do deserto e você vai lembrar dessa mensagem. É isso, tudo que a gente tinha para compartilhar por hoje. Espero que você seja tremendamente abençoado por essa mensagem. Nos encontramos no próximo episódio. Se você não segue a gente, segue aí, segue a gente nas redes sociais e vamos juntos seguir caminhando em direção ao Senhor. Deus te abençoe e até a próxima.